Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje é dia de se apaixonar pelo seu vilão favorito. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal. E lembrando que no box de descrição desse vídeo, a gente tem o link, bem como o cupom de desconto para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar seus mangás, quadrinhos diversos, acessórios, inclusive como esse protetor aqui para o seu livro, para o seu mangá, quando você vai levar para algum lugar. Hoje a gente vai falar sobre a nova novel, né, o lançamento da New Pop para o fim do ano, que é o Me Apaixonei pela Vilã, da Inori Sensei, que é muito ativa no Twitter, então provavelmente se você segue boa parte dos influenciadores já deve ter visto RTs dela comentando as coisas. É uma light novel bem direta ao ponto, eu acho que ela é bem sincera com o que ela quer apresentar. Então, como a própria estrutura da novel é dividida por capítulos, eu vou falar mais ou menos como foi a minha aventura lendo esse primeiro volume. E bom, uma das coisas que eu mais gosto na novel é o fato de que a Rei, a mocinha de cabelo escuro, ela é basicamente um isekai, né? Então a personagem ela encarna no corpo da protagonista do jogo que ela gosta muito, que é o Revolution, onde ela tem uma série de príncipes onde ela pode se relacionar, e a principal antagonista, que é a Claire, ela não é uma opção amorosa nesses jogos, porém a Rei é muito fã da Claire, ela é apaixonada pela Claire. Ela é aquele tipo de jogador que é tão compulsório o amor dela por esse jogo que ela foi atrás dos materiais extras, ela foi ler fanfic, ela escrevia fanfic, ela ia em eventos, então ela é uma pessoa que, se você parar pra pensar, acaba sabendo até mais do que os desenvolvedores desse jogo. O maior problema dos isekais, o que torna ele de certo modo cansativo, é o fato de que o protagonista ou ele se recusa muito a aceitar que ele está no isekai, então ele faz as mais diversas tentativas para provar que aquele outro mundo onde ele está não existe realmente, ou então ele fica bastante tempo em negação até que ele decide passar por uma aventura. Enfim, tem aquele velho quesito, eu não sei se eu realmente estou no mundo de fantasia, então eu não vou sair pintando caneco. Com a Rei isso não aconteceu, então tipo, no primeiro capítulo, que é bem uma apresentação daquele universo e dos personagens, já nas primeiras páginas a consciência da Rei desperta na protagonista do jogo e ela, ok, eu tô na frente da Claire e então eu vou só seguir o rumo aqui desse jogo e vou conseguir me relacionar com a Claire de alguma maneira. Então ela não entra em negação em nenhum momento, ela embarca na aventura extremamente rápido e o objetivo dela é muito claro. Ela é apaixonada pela Claire, então ela vai ter um relacionamento com a Claire em algum momento, ou como a própria Rei gosta de dizer e ressaltar em alguns capítulos, ela vai simplesmente ficar o mais próximo possível com a Senhora Claire. Então no primeiro capítulo, que é bem essa parte de apresentação, é o pior capítulo, eu acho, de certa maneira, porque ele é um capítulo em que a gente não está acostumado com a Rei de maneira nenhuma, então a postura dela com relação a Claire é um pouco cansativa e beira um pouquinho o assédio, a maneira que ela se é muito direta com a Claire, com as suas vontades, e a Claire claramente não gosta tanto daquilo, ou melhor, ela não gosta nada daquilo nesse primeiro capítulo. Então tem esse caráter meio stalker, assim, da Rei para com a Claire. Então é o capítulo mais fraco, assim, porque você tá sendo apresentado pro mundo, ao mesmo tempo que a protagonista não tem aquele comportamento padrão que a gente espera de uma protagonista feminina, né? E é um girls love, né? Então ele tem esse foco no relacionamento sáfico delas, mas a apresentação dos personagens eu senti um pouco cansativa nesse primeiro capítulo. Porque primeiro ela mostra um príncipe, aí depois ela vai mostrar outro príncipe, aí ela mostra a melhor amiga da protagonista, e assim vai sucessivamente. Mas aí a gente entra no segundo capítulo, que é muito mais interessante, porque a gente tem um aprofundamento
do dia a dia fora do jogo, né? Então é como se a Rey soubesse todo o script do jogo e algumas coisas adicionais daquele universo, mas no segundo capítulo a gente perde a sensação de que a Rey tá seguindo a cartilha do jogo, propriamente dito, e começa a se aventurar por aquele mundo. Então ela vai ser uma serviçal na casa da Claire, e elas vão entrar num grupo específico que faz parte desse colégio onde elas estão. Então tem esse caráter mais de, ok, isso aqui não é só um replicar do jogo que a Rey conhece também, mas ele pode ter ações, acontecimentos e comportamentos que não estavam no jogo que a Rey conhece. Então o segundo capítulo, ele dá pra mim, enquanto leitor, ele me deu muito mais uma sensação de tem mais, né? Não vai ser apenas uma repetição de clichês batidos de Isekai de jogos em que a protagonista ela é poderosa porque ela sabe tudo o que vai acontecer. A gente tem um aprofundamento daquele universo, a gente tem realmente um world building acontecendo ali, e a gente tem uma apresentação mais profunda do papel da Claire, né? Ela é uma antagonista, mas por que ela é uma antagonista? E principalmente porque a Rey gosta dela. Ela não é uma pessoa tão horrível assim quanto o jogo, né? Propriamente o jogo faz transparecer. Então ele me lembra um pouco até o My Next Life as a Villainess, que também vem de uma light novel, mas não é publicado aqui no Brasil. Por favor, New Pop, publique isso no Brasil. Existem gatilhos que a Rey conhece do jogo. Então, ela conhece quando vai ter uma prova e a Claire vai desafiá-la. Ou então, ela conhece como as ações de alguns personagens vão reverberar na história. Então, esses gatilhos são momentos interessantes porque a Rey meio que se prepara para eles de alguma maneira para sempre estar à frente da Claire. Mas eles são bem construídos, não são tão gratuitos assim. Existe um motivo para aquele gatilho estar acontecendo, ainda mais se você parar para pensar que é num ambiente de escola, né? Então geralmente são provas, são eventos que vão acontecer, mas a Rey ela tem um conhecimento prévio de como aquilo vai se desenrolar e para onde aquilo vai. Só que o mundo reage às ações dela. E no segundo capítulo isso fica muito mais claro. E o terceiro capítulo foi o que eu li mais rápido, assim, porque ele é exatamente apenas o mundo reagindo às coisas que a Rey tá modificando. Então ela tá modificando a relação dela com a Claire. Ela tá modificando a relação da Claire com os outros personagens, com os príncipes, que são todos meio chatos, e nisso eu concordo com a Rey, de que um é o exemplo do personagem enérgico e eu faço acontecer, sou um super soldado. O outro é o cara que é mais intelectual, mas ele tem uma certa sagacidade para ser meio não vou falar tudo que eu tô pensando. Enquanto o terceiro, que é um irmão meio deslocado, assim, do tipo, eu posso ser incrível, mas eu não sou tão incrível quanto esses dois, então eu vou me jogar pra baixo, assim. Então são três arquétipos que a gente já tá extremamente acostumado com jogos de simulação de romance, e a Rey deixa isso bem claro, do tipo, ele me cansa porque ele é muito enérgico. Esse me cansa porque é um safado que ambíguo. E esse aqui não me cansa tanto porque ele é mais humano nas coisas dele, mas ainda assim ele me cansa, assim. Então eu gosto dessa coisa meio estou cansado desses personagens, assim, que ocorre bastante quando você tem esse universo, esse contexto de jogos. E aí o terceiro capítulo é só o mundo reagindo a tudo isso. É só o mundo reagindo a Rey ignorar os príncipes. É só o mundo reagindo a Rey estar tão próxima da Claire. O mundo reagindo a Rey tentar resolver coisas que ela sabe que vai acontecer no jogo e por algum motivo ela quer alterar aquele desfecho. Então o terceiro capítulo eu li muito rápido, ele é muito prazeroso de ler por conta disso, por conta desse... não é só do ponto A para o ponto B, não é só uma replicação do jogo em que, como se ela estivesse desbloqueando uma personagem secreta de relacionamento. Na verdade, é muito mais a sensação de que esse mundo é real, ele existe. A
A Rey agora está lá, vivendo lá. E por mais que a Rey às vezes ignore isso, do tipo, isso aqui é um mundo de verdade, o segundo e o terceiro capítulo meio que forçam esse conhecimento para dentro do leitor de isso aqui existe, é um mundo, provavelmente essa programação que foi feita e tal gerou uma outra realidade que é onde a Rey agora habita. Mas como nem tudo é perfeito, e a gente sabe que tradução sempre é uma coisa que pega de maneira geral no mercado editorial. A gente tem bastante isso no mercado de livros, às vezes é bem mais costumeiro a gente ver as pessoas comentando sobre como alguma tradução foi feita incorretamente ou como uma tradução é racista ou é problemática. E Me Apaixonei pela Vilã, ele tem uma situação muito chata. Então tem essa questão chata de como foi traduzido a palavra homossexualidade em um único momento na obra. Foi traduzido como homossexualismo, que é uma palavra que não se usa mais. Tem uma série de questões envolvidas de tratar a homossexualidade como doença, que já não se faz mais. Então, em um momento, e me deixa triste porque é um momento em que a protagonista, a Rey, tá justamente comentando sobre a experiência dela de se entender como uma garota lésbica, ou bissexual no caso, mas acho que no caso dela é mais lésbica mesmo, de que ela via no Japão representações ruins de humoristas brincando com essa questão da homossexualidade, mas aí a New Pop errou feio nesse caso e traduziu incorretamente como homossexualismo. Isso explodiu no Twitter, chegou a diversas conversas sobre isso, né? Diversos influenciadores falando sobre como aquilo estava errado, por que estava errado e etc. E aí a New Pop veio a público numa live e comentou que tinha conversado com a própria Inori sobre isso. A Inori também se posicionou no Twitter falando que ficava muito triste com esse tipo de situação acontecendo. Então, é algo que aconteceu, vai ter essa palavra aqui, então se isso por algum motivo for algo que te deixa extremamente sensível à utilização dessa palavra num momento extremamente específico, aconteceu, mas a New Pop está ciente de que foi um erro muito feio, muito crasso e de maneira geral se contratou um revisor que pertence à comunidade LGBTQIA+, para evitar que isso volte a acontecer. Então, essa situação aconteceu, a editora está ciente e já se pronunciou sobre isso, a própria autora chegou até ela, então foi algo bem chato de acontecer e ela também ficou bastante triste. Mas a gente espera de coração que tenha sido mais um alerta para a New Pop do tipo, não dá mais para ter esse tipo de erro em nenhum tipo de obra deles, nem de editora nenhuma, para falar a verdade. Fica o aviso que se for alguma coisa muito sensível para você, assim, isso ocorreu nesse primeiro volume. Agora, outros pontos positivos, né? Vamos já tirando isso da frente. Vai ser concluído em 5 volumes, né? Era uma web novel e aí em 2018 foi compilado em 5 edições. A gente já tá com a primeira aqui no Brasil, já vai abrir pré-venda para o segundo volume. Então é uma light novel que é gostosa de ler, a diagramação tá fabulosa, assim, tá muito gostosa. E em 5 volumes você conclui, não é tipo ReZero que vai ter 40, né? Sei lá o quanto vai ter essa novel. Então existe essa questão de, é curtinho, é gostoso, é um girls love e, além de tudo, ele tem esse frescor de que é muito fácil se identificar com ele, mas ao mesmo tempo a protagonista é muito diferente, as relações são diferentes. E eu espero que no segundo volume ele tenha mais a pegada dos capítulos 2 e 3 do que do primeiro capítulo, propriamente dito. E meio que é isso, Me Apaixonei pela Vilã tem 328 páginas, tá saindo aqui no Brasil pela editora New Pop, vai ser concluído em 5 volumes e custa R$ 39,90 esse primeiro volume. E o segundo, quando tem mais páginas, vai custar um pouco mais. Mas, é a vida. Bom, então meio que é isso. Acho que talvez eu continue comprando, tenho bastante interesse em terminar essa light novel. Até porque é 5 volumes, então é mais fácil ainda de querer terminar. Se eu continuar lendo, vocês vão ver review aqui no canal dos outros volumes. Bom, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!